SM Agora. Apoio Cultural. 4 Soluções Empresariais. Olá, estamos começando mais um Santa Maria Agora, aqui pela TV Santa Maria, seu canal de TV comunitário com apoio cultural de 4 Soluções Empresariais. Hoje, mais uma vez, eu recebo um vereador estreante na Câmara de Vereadores de Santa Maria. É com imenso prazer, com imensa honra, que eu recebo o Ricardo Blatz aqui no nosso estúdio. Ricardo, muito obrigada pela presença. Satisfação participar aqui da TV, desse programa com a TV Santa Maria, e é um canal aberto de diálogo com a comunidade. Com certeza. Ricardo, não deixo de te parabenizar pela eleição, ainda que já com vários meses da vitória conquistada, mas parabéns mais uma vez pelo teu espaço conquistado na Câmara de Vereadores, que tu tenha sucesso nessa empreitada que com certeza não é fácil, mas que tu escolheste com muita dedicação e com muito zelo para a tua vida pública, e que seja de sucesso sobretudo para a comunidade de Santa Maria. Eu acho que a primeira fase, a parte mais difícil já passou, que é a parte eleitoral, né? Agora esse grande desafio, que é poder representar aquelas tantas pessoas que não conseguiram eleger os seus candidatos, que é a imensa maioria da população. Então tem a responsabilidade de conversar não só e não ver a população de Santa Maria como eleitores, mas sim como uma comunidade que tem que estar representada na sua integralidade dentro da Câmara. Perfeito. Blatz, começando então a nossa entrevista de fato, eu gostaria de te perguntar de um dos últimos fatos, da tua primeira manifestação na primeira plenária da Câmara, que foi a proposição da Comissão Especial para o Transporte Coletivo de Santa Maria. Por que essa proposição? Como é que isso deve acontecer? Com que fins? Desde a campanha e depois até nesse início de mandato, a gente estruturou no mandato um plano de atuação legislativa que contempla todo o andamento desde o início e perpassa pelos 4 anos. Toda essa plataforma de atuação legislativa está lá disponível nas redes sociais e também numa plataforma, num site, no www.blatz.pt. E um dos assuntos de competência exclusiva do município, ou seja, de responsabilidade da Câmara Municipal e da Prefeitura, é o transporte público. Como é que a Câmara está estruturada? A Câmara de Vereadores tem 6 comissões permanentes. Uma delas, bastante ampla, que é a de políticas públicas. Eu, nesse início de mandato, estou participando, além da Comissão de Finanças, onde estou na vice-presidência, também da Comissão de Constituição e Justiça. Cada vereador participa de 2 comissões. E essa pauta do transporte público, ela está inserida dentro da Comissão de Políticas Públicas. Mas eu acho que é necessário com que a Câmara dê uma especial atenção, especialmente nesse primeiro ano. Por quê? Porque é o período onde está vencendo o limite dado pela Justiça para que Santa Maria realize um processo licitatório do transporte coletivo, e nós estamos vivendo uma grande transformação na mobilidade. Veja bem, há 10 anos atrás, nós estamos pensando só 10 anos atrás, o que modificou a realidade do transporte. As novas tecnologias, os aplicativos, a oferta de outras opções que não o táxi e o ônibus. Então é responsabilidade do município atentar para essas modificações e apontar soluções. Quanto muito num período ainda mais incerto, que é o período de pandemia. Então há uma necessidade de tratar esse tema com bastante singeleza, com delicadeza, com atenção. Isso não é possível dentro de uma comissão que trata de tantos outros temas. Então, por isso, nós propusemos, foi aprovado à unanimidade pelo plenário da Casa. É uma comissão que estou presidindo e que tem a relatoria do vereador Pablo Pacheco, e a vice-presidência é do vereador Admar Pozobon. Então a nossa expectativa é que durante os 90 dias a gente possa fazer realmente uma radiografia da atual situação do transporte público em Santa Maria. Perfeito. Outra pauta com que o senhor se envolveu foi a questão da volta às aulas, da questão da vacinação, suas manifestações no plenário em apoio aos professores, aos sindicatos. Qual é a sua posição hoje nesse sentido? A minha posição é a favor da vida, em primeiro lugar, então é um contraponto
ao que diz o governo federal, que nega o problema, né? Então, em primeiro lugar, nós temos um caminho e só um caminho, que é a vacinação, a imunização das pessoas, né? Então, acho que a gente tem que focar que Santa Maria tenha condições de adquirir a vacina e vacinar a sua população. Na medida que o governo federal ele não consegue se ter a eficiência, né? O STF, o Supremo Tribunal Federal, já autorizou os estados e os municípios a adquirir as vacinas. Então, o nosso mandato já apresentou um projeto de sugestão ao prefeito para aquisição de vacinas, e no nosso entendimento, quando falta vacina, não tem critério que resolva, né? Quer dizer, todo mundo acha que é prioritário, todo mundo acha que é mais essencial que o outro. Mas há, eu acho que um consenso na sociedade, que é os profissionais de saúde, que trabalham na saúde, quando eu estou dizendo profissionais de saúde, não são só os médicos, né? São médicos, enfermeiros, técnicos da enfermagem, o pessoal da limpeza, o pessoal da hotelaria, o pessoal das lavanderias, dos hospitais, né? dos estabelecimentos médicos. E também, no momento de indisciplina, em que é difícil manter a ordem, é primordial dar a prioridade para os profissionais de segurança pública. E aí nós estamos falando não só da Polícia Civil, da Brigada Militar, da SUSEP, mas também da Polícia Federal, das polícias rodoviárias, dos agentes municipais de fiscalização, para garantir que, uma vez dado um ordenamento, né, e um eventual toque de recolher, que sejam garantidas a abertura de acordo com os decretos municipais, isso tem que dar garantia para aqueles profissionais terem a rigidez física, né? Então, imagino que também nesse sentido já foi protocolado pelo mandato um projeto de lei para a priorização dos profissionais de segurança. A partir daí, imagino que também a gente não possa pensar num retorno indiscriminado às aulas, né? Tem que antes garantir imunização da mesma forma para a categoria da educação. E eu digo que não são só os professores, né? Professores e toda a comunidade escolar, desde a merendeira, a pessoal da limpeza. Como que a gente, sem esse tipo de garantia, eu acho que é impensável nós voltarmos às aulas. Lembrando que a estrutura dada pelo poder público ao setor da educação, ela já é precária, e num momento como esse, ela se agudiza. Então, nesse sentido, esse tem sido o posicionamento do mandato. Evidentemente que nós queremos voltar às aulas, né? Mas para voltar às aulas precisa as garantias sanitárias. E nesse momento não há como dar essas garantias sem falar na vacinação plena e restrita para todos e todas. Tanto que em Bandeira Preta o próprio município suspendeu o retorno das aulas presenciais. Não, mas eu acho que ao final foi uma decisão judicial, né? Que havia uma flexibilização para primeiro e segundo anos, educação infantil. O momento é sério, quer dizer, faltam leitos e faltam vacinas, né? É um momento muito delicado da nossa sociedade. A Câmara de Vereadores tem um papel importante nesse aspecto, e nesse sentido nós estamos impulsionando essa legislação de aquisição de vacinas e também a priorização de trabalhadores da segurança pública após já vencido essa fase de vacinação dos profissionais de saúde. Mas eu imagino que antes de vacinar os professores, antes de vacinar educadores, é importante garantir vacina para os profissionais de segurança pública, justamente para manter a ordem. Essa é a justificativa. Eu não estou dizendo que um é melhor que o outro, pelo contrário. Mas num momento como esse, não existe a possibilidade dos profissionais de segurança pública se furtarem a ir para a rua. É uma questão estratégica. Exatamente, é uma questão de Estado. Então, nesse sentido, foi a proposição do projeto de lei que já está tramitando na Câmara. Perfeito. Outras pautas, vereador, que o senhor também tem se manifestado é sobre o destino do IPLAN, do Instituto de Planejamento de Santa Maria. Essa é uma pauta bastante cara para a cidade, né? Quando outra responsabilidade, tal qual o transporte coletivo, é o planejamento urbano, o desenho da cidade, para onde a cidade está crescendo, como é que ela vai crescer, onde que vai ter bairro residencial, onde vai ter bairro industrial, onde vai ter rua para comércio, onde é que vai passar ônibus. Quer dizer, pensar a cidade. O Brasil deu um grande salto, exigindo que os municípios tivessem seus planos diretores, e na década de 2000, mas propriamente 2005, Santa Maria conquistou uma autarquia municipal, então chamada Escritório da Cidade, com ampla participação da população, para tratar o planejamento de longo prazo, para tirar do casuísmo político eleitoreiro e eleitoral,
né, o planejamento estratégico da cidade, como visualizar a cidade alguns anos para frente. Lamentavelmente, o Instituto de Planejamento ainda não teve as condições plenas, não há um quadro de servidores próprios, né? O Instituto de Planejamento hoje, o escritório da cidade trocou de nome, né? Ele passou a ser Instituto de Planejamento, e em algumas ocasiões, nesses 16 anos, mudou um pouquinho a sua função dentro da administração. E pensar uma cidade estrategicamente com planejamento urbano é impossível hoje pensar sem mexer no Instituto do Planejamento. Tem duas alternativas, né? Há aqueles que defendem a extinção e o retorno à situação anterior, em que nós tínhamos uma secretaria do planejamento, né, totalmente vinculada ao poder político do prefeito. E há aqueles que defendem, e esse eu me incluo, que seja dada condições para o IPLAN funcionar realmente como uma autarquia, com orçamento próprio, com quadro próprio, né, com metas de longo prazo. E nesse sentido há uma ansiedade. Eu sou um vereador da oposição que neste aspecto o que me cabe é cobrar, porque o município, durante esses 2 meses de recesso, não priorizou mandar essa agenda para a Câmara de Vereadores. Eu não sei o que pensa o prefeito Pozobon, o vice Rodrigo Décimo, já tive conversando com ambos a respeito disso, com alguns secretários. Há uma incerteza em Santa Maria quanto ao funcionamento. Agora há uma certeza, do jeito que está não pode ficar. Do jeito que está não pode ficar. Uma autarquia que está fragilizada, ela não beneficia o todo da comunidade. Então nós temos que defender o fortalecimento, é o que eu defendo, o fortalecimento do Instituto do Planejamento, porque só assim a gente vai conseguir avançar em pautas importantes e estratégicas de competência municipal: planejamento urbano, mobilidade urbana, o saneamento. Então, Santa Maria é uma cidade que não cresce, Santa Maria é uma cidade que está inchada, né? Ela cresce desordenadamente, e isso é muito falta de um planejamento, né? De um planejamento sério, rígido, que garanta ao município a capacidade de fiscalizar e de manter o crescimento em ordem. Então, essa é uma pauta que, evidente, está no centro do mandato, né? Está no centro do mandato, que é a qualificação, a ressignificação do Instituto do Planejamento. Estou ansioso para que esse debate logo chegue na Câmara de Vereadores e a gente possa debater com a comunidade de Santa Maria. Vereador, tudo a ver com planejamento urbano. A próxima pergunta que ele faz é na questão da solução para a região da Gare. Sim. Sabe que Santa Maria tem... A Gare, ela não é uma situação única, né? Existem outros tantos prédios públicos de valor histórico que estão sendo deixados de lado. Casa de Cultura. Então nós temos a Casa de Cultura, nós temos o próprio prédio da SUCV, onde estava instalada a administração, e alguns prédios privados, né? Quer dizer, pega o Clube Cacheral, né? Outro prédio que é público de relevância histórica, educacional, o prédio do Instituto Olavo Bilac, né? Então há tantos prédios históricos em Santa Maria que realmente estão caindo aos pedaços, né? E, lamentavelmente, a escolha, a forma como que o poder público, no ano passado, em 2020, optou em dar a solução para a Gare é uma forma que foi considerada pela Justiça ilegal. Né? Ilegal, porque aquela região da Gare, nos anos 2000, para lembrar, aqui é a Gare. O que é a Gare? A Estação Ferroviária de Santa Maria. Nos anos 90, houve a privatização do sistema ferroviário, e naquela oportunidade a comunidade de Santa Maria, especialmente a comunidade cultural, fez um grande movimento para que aquele prédio fosse destinado para cultura, turismo e educação. Então é garantido, nós privatizamos tudo, mas esse prédio vai ser dado destino. Durante algum tempo a Secretaria de Cultura foi instalada ali, né? Só que o que ocorre? O município acabou fazendo um processo que não é um processo licitatório, de acordo com a legislação brasileira, e por isso mesmo foi travado pela Justiça, em que pretendia entregar para a iniciativa privada. Eu não vejo problema de fazer parcerias público-privadas, mas tem que ser de acordo com a legislação. O que estava em risco ali era justamente o destino do prédio, era entregar o prédio para outra atividade que não fosse cultural, educacional ou turística. Então essa é uma luta antiga da cidade. Nos preocupa muito a região da Gare. Há poucos dias estive lá falando com alguns artistas das oficinas que ali funcionam, mostrando a preocupação para a Guarda Municipal. Aquele espaço está sendo constantemente arrombado, depredado, mal cuidado, não havia iluminação.
Então, sem dúvida nenhuma, um destino para a GAR, ele passa por um amplo diálogo. Esse sempre foi o mote, né? Não é possível arranjar alguma solução para a GAR sem falar com o Conselho Municipal de Política Cultural, sem haver uma grande conversa na sociedade, uma grande sinergia. Agora, me preocupa muito a questão da Casa de Cultura, que está talvez em pior situação. O que não traz bons agouros é que também em outras oportunidades o município aproveitou a situação de dizer, nós não temos condições de manter para entregar um patrimônio valioso para a iniciativa privada, haja vista. Esse prédio da antiga USE, ali na Rua do Acampamento, foi entregue para o sistema Fé Comércio, e lamentavelmente ainda não começou a obra. Eu não sei em que pé anda, nós já estamos verificando, mas é muito importante que o município tenha políticas específicas para a manutenção dos prédios públicos. E não passa por uma solução simples de simplesmente entregar para a iniciativa privada. É necessário conversar com a comunidade de Santa Maria, é necessário fazer os projetos contemplando a destinação que é dada, ou seja, não basta ali, daqui a um pouco tem uma loja de souvenir, uma loja de alguma coisa, eu não tenho nada contra o comércio. Desvirtua a função original. Exatamente, aquele espaço tem que ser preservado, e aquele espaço, para ser preservado, é possível preservar com a iniciativa privada contemplando a cultura de Santa Maria. Vereadora, logo que o senhor foi eleito, colocou ali uma publicação nas suas redes sociais falando de uma unificação da esquerda, de um fortalecimento da esquerda na Câmara, né, com o intuito de defender a democracia, de combater desigualdades, promover inclusão e diversidade e uma ampla participação popular. Como? Com bastante participação popular, mais participação popular. Quando a gente fala de inclusão, diversidade, participação popular, essa é a essência da esquerda, essa é o que diferencia a esquerda do lado de lá, né? Tem gente que quer participação popular, tem outros que querem decisões em gabinetes, tem outros que querem incluir todas as diferentes facetas que tem uma comunidade, tem outros que querem uniformizar, né, e dizer que a sociedade é binária e não é. Né? Como tem sido nesses 2 meses de mandato? Tem sido duro, tem sido muito duro, porque o desenho da Câmara de Vereadores, depois de um processo eleitoral desse, que eu digo surreal, né? Quase 350 candidatos, um voto uninominal com apuração proporcional, isso fez com que o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, tivesse uma bancada de 3 vereadores, e que de uma forma ou outra nos colocaram na extrema esquerda da Câmara de Vereadores, muito embora a gente saiba que há pensamentos mais à esquerda, mas que não conseguiram atingir os sufrágios suficientes, né? Como no centro, no Congresso Nacional, há um grande centrão dentro da Câmara de Vereadores, né? Há interesses difusos, né? Então é muito difícil emplacar as pautas, né? Quer dizer, são muitas e legítimas pautas por diversos partidos, mas a orientação do mandato vai ser sempre essa, de aumentar a participação popular, aumentar a inclusão, aumentar a diversidade, falar de democracia, denunciar o negacionismo do governo Bolsonaro, né, e tentar emplacar projetos para que o município acolha. Lembrando sempre, nós somos oposição não porque somos contra o projeto que aí está, mas porque temos um projeto diferente. Nós apresentamos no ano de 2020, através da candidatura do Luciano Guerra, uma proposta diferente de desenvolvimento para Santa Maria. E essa proposta, ela continua viva, ela é fruto de muita conversa, de muito debate com toda a população, né? Então é isso que se pretende através do mandato, é manter essa chama viva de diálogo e participação, e não apenas com aqueles nossos eleitores. A eleição passou, é hora de ter a perspectiva de poder e até a responsabilidade de representar aqueles que eventualmente não votaram nesse nosso projeto. Blatz, para a gente finalizar então a entrevista, para a comunidade de Santa Maria que não te conhece, que não conhece a tua história política, conta um pouco quem é Ricardo Blatz, como foi construída essa história, como se chega à Câmara de Vereadores e quais as tuas expectativas nessa estreia como vereadora? Olha, Ricardo Blatz, advogado, 40 anos, quer dizer, casado com dois filhos, eu sou
um cidadão que sempre participei da política, sempre me interessei pela política, seja nacional, local, por pautas de políticas públicas, não tanto, claro que isso envolve a questão eleitoral, mas sempre atento às políticas públicas. Tomei partido logo cedo, quer dizer, sou um militante do Partido dos Trabalhadores há mais de 20 anos e hoje, com um pouco mais sólido essa ideia de participação popular, disputei uma vaga na Câmara de Vereadores e acabei elegendo, né? A minha expectativa para o próximo período, te falo que é muito alentadora, porque ali na Câmara de Vereadores somos 10 estreantes. São 10 pessoas que estão vindo de outras atividades, que nunca foram vereadores, que nunca foram vereadoras e que, imagino, trazem uma vontade, pelo menos, de que a roda ande, que a roda gire, né? Por vezes a gente enxerga, tem 3 vereadores que já estiveram e voltaram, então, quanto a esses 3 também eu tenho uma expectativa muito grande, porque sempre que alguém volta melhorado, volta qualificado, então me parece que a Câmara de Vereadores vai ter a roda vai girar. Nessas primeiras semanas, nesses primeiros meses, já deu para perceber isso, né? Não há um ritmo de acomodação das diferentes bancadas. Então a expectativa é que a gente consiga, durante esses 4 anos, fazer algumas alterações necessárias no plano municipal, que é a nossa competência. Nós não vamos deixar de opinar sobre o que o governo federal faz, a política internacional, a política de armas, a Latinoamérica, mas nós temos que focar no que é de Santa Maria. E Santa Maria tem algumas competências exclusivas municipais que a Câmara tem deixado de atuar. E aí nós falamos de planejamento urbano, de mobilidade, né, que são assuntos que impactam em todas as outras áreas. E a diferença de outras áreas como saúde, educação, desenvolvimento econômico, cultura, se o município não cuidar do planejamento, se o município não cuidar do desenvolvimento urbano, da mobilidade, não vai ter outra autoridade autoridade pública que vá abraçar. Se houver incompetência na saúde, vai vir o governo federal, vai abrir vaga no hospital regional ou no USP, né? Se houver incompetência na educação, vai continuar vindo o recurso do Fundeb, vai ter outro mecanismo para cobrar. Agora, com mobilidade e com desenvolvimento urbano, lamentavelmente, Santa Maria vai continuar crescendo desordenadamente e é isso que a gente não quer. Vereador, eu tenho que lhe agradecer profundamente pela disponibilidade em vir ao Santa Maria Agora, em conversar com o telespectador da TV Santa Maria com tamanha generosidade nas palavras, com tamanha transparência. Muito obrigada, volte sempre à TV Santa Maria, ao Santa Maria Agora, para, enfim, esclarecer a população acerca das ações do seu mandato. Eu que agradeço à TV Santa Maria, e em especial, colocar o mandato à disposição de toda a população. Hoje é fácil acessar o mandato, quer dizer, entra lá no www.blattes.pt, todas as redes sociais, bota lá Ricardo Blattes, vereador, vai achar uma forma de se comunicar e certamente a gente tem como acolher a demanda e representar essa demanda. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigada. E muito obrigada a você que acompanhou mais uma edição do Santa Maria Agora. Até o nosso próximo encontro. SM Agora. Apoio Cultural. 4 Soluções Empresariais.